Você anuncia no Google Ads e tem dúvidas sobre o que significa cada um desses conceitos e siglas da ferramenta? Então esse vídeo é para você. Me acompanha aqui que hoje a gente vai falar sobre os principais conceitos da ferramenta do Google Ads. Bom, vamos aqui para a tela. Eu vou começar com o primeiro conceito que são impressões. Tá, o que significa impressões, né? Isso significa quantas vezes o seu anúncio ele foi exibido, independentemente se ele foi clicado ou não. Então imagina que a gente criou o nosso anúncio patrocinado ali, né, dentro a nossa campanha dentro do Google Ads e o cliente ele visualizou aquele anúncio. Então aquilo ali já conta com uma impressão. Então pode ter anúncios que ele tem muita impressão e ele tem pouco clique. Tá? Então esse é um ponto importante aqui. Então quando a gente traz até para uma visão de funil, a gente já consegue visualizar isso. Impressões é esse topo de funil aqui, né, nesse conceito que a gente está falando de funil de marketing. Os cliques são quantas vezes que o cliente, né, ele clicou naquele anúncio. Tá? Então pode ter um anúncio com 100 impressões, ou no caso até o exemplo que a gente está dando aqui de 1000 impressões, e apenas ali, né, 100 cliques. Tá bom? E o próximo conceito é a taxa de cliques, né? Então, quantos dessas impressões se transformaram em cliques, né? Percentual de pessoas que clicaram no anúncio em relação ao total de impressões. Tá? Então, tem a fórmula aqui de cálculo, né? Então, nesse exemplo nosso, a gente teve 100 cliques para 1000 impressões. O nosso CTR, né? Que é essa taxa de clique, né? É uma sigla em inglês, né? Click-through rate, que significa a taxa de cliques, foi de 10%. Beleza? Próximo, custo por clique, que é um dos indicadores mais fundamentais para a gente poder entender ali quanto que está custando cada clique dentro da plataforma do Google. É o valor médio pago por cada clique no seu anúncio. Se você gastou, por exemplo, R$ 50 em 100 cliques, então você tem um CPC aqui de 50 centavos. Tá? Então esse é um exemplo aqui, tá bom? O custo por 1000 impressões. No Facebook ele é até mais comum como métrica, mas também é importante a gente visualizar isso aqui para até comparar depois as ferramentas, caso vocês usem mais de um canal de mídia para adquirir clientes. A definição é o custo para cada 1000 impressões do anúncio. Então, se eu tenho um CPM de R$ 5, quer dizer que eu pago R$ 5 para cada 1000 impressões. Tá? Ele é usado principalmente em campanhas de display, no Google e Facebook é uma das métricas mais relevantes também. E a conversão, né? Quando alguém realiza uma ação desejada após clicar no anúncio, como uma compra, cadastro, download, enfim, dependendo do objetivo da sua campanha. Dando sequência, a gente tem a taxa de conversão, que é o conversion rate em inglês, que significa o percentual de visitas que realizaram uma conversão. Então, se eu tive, por exemplo, 100 visitas e eu tive uma conversão, eu tive uma taxa de conversão de 1%, tá bom? Aqui nesse exemplo nosso, a gente teve 1000 impressões, 100 cliques, então 100 visitas a uma página, por exemplo, e 5 né, conversões. Então foi uma taxa de conversão de 5 sobre 100, 5 por cento a nossa taxa de conversão. O próximo é o custo por conversão, custo por aquisição do cliente. Então, essa é uma métrica muito importante, porque aí eu começo a casar algumas informações com a estratégia do meu negócio. Quanto que eu posso pagar para adquirir um lead novo, ou para comprar um produto no meu e-commerce, ou para um lead, né, um cliente que venha consumir algum serviço na minha loja, por exemplo. E aqui eu já consigo ter uma noção de quanto que eu posso pagar. Se eu posso pagar, por exemplo, R$ 50, e eu estou pagando atualmente na minha campanha do Google 70, eu vou ter que buscar alguma forma de otimizar para encontrar um resultado que seja mais saudável para o meu negócio, beleza? Ou por outro lado, eu estou pagando R$ 50 no custo por conversão, mas eu posso pagar até R$ 100. Então eu posso avaliar algumas estratégias de expansão de campanha para adquirir mais clientes, né, com a verba que eu tenho também, beleza? Bom, próximo são palavras-chave ou keywords, que é quando a gente usa principalmente a rede de pesquisa, a gente define quais são as palavras-chave que a gente vai utilizar para anunciar, né? Então, são os termos usados que os clientes pesquisaram e encontraram os nossos anúncios, beleza? Palavras-chave negativas, que são as palavras que a gente negativa dentro da campanha, literalmente, para que os nossos anúncios, nossos grupos de campanha não apareçam para clientes que digitaram aqueles determinados termos. Eu vou entrar também em um aspecto muito importante quando a gente fala de palavra-chave, que eu vou abrir uma página do Google, da própria FAQ, para poder detalhar para vocês um aspecto interessante. Dentro dessa página que está na FAQ do Google, eu vou colocar esse link na descrição para vocês acessarem também. Tem uma explicação bem interessante do Google Ads sobre as opções de correspondência de palavra-chave. Então, a gente estava falando ali sobre o conceito macro principal da palavra-chave, que é
é fundamental para a campanha, principalmente de rede de pesquisa do Google. E aqui tem uma explicação sobre o tipo de correspondência da palavra-chave. Tá? Então, existe a correspondência ampla. Deixa eu aumentar um pouquinho a tela aqui. Que você tem, os anúncios podem ser exibidos em pesquisas relacionadas à sua palavra-chave. Quando você coloca a palavra-chave e não detalha nem entre aspas e nem entre colchetes. Tá? Quando você usa correspondência de frase, os anúncios podem ser exibidos para pesquisas que incluem o significado da sua palavra. Tá? Então você coloca entre aspas aqui. E a correspondência exata, que você coloca, os anúncios podem ser exibidos, né, em pesquisas com o mesmo significado da sua palavra-chave. Então, quando você coloca o termo entre colchetes, tá bom? Deixa eu até entrar num aspecto aqui que ajuda bastante a entender, dentro desse detalhamento, o exemplo que o Google dá. Palavra-chave de correspondência ampla. Por exemplo, plano de dieta baixa em carboidratos. Tá? Então, o nosso anúncio, quando a gente digitou mais uma vez o que é a correspondência ampla, então não tem entre aspas e nem entre colchetes. Os anúncios eles podem ser exibidos em pesquisas como alimentos sem carboidratos, dietas de baixo teor de carboidratos, livros de dietas mediterrâneas, enfim. Então você começa a ampliar muito esse volume de buscas. Isso vai depender muito do seu objetivo de negócio, do que você está anunciando, enfim. Mas se você tem, por exemplo, você é uma nutricionista que você quer divulgar o seu serviço, você muitas vezes não vai querer aparecer para uma pessoa que está pesquisando sobre um livro. Às vezes ela quer comprar um livro e vai acabar clicando no seu anúncio e, enfim, gastando uma verba desnecessária. Então, esse é o conceito de correspondência ampla. Quando a gente entra em correspondência de frase, a gente tem, nesse exemplo aqui do Google, calçados para tênis. Tá? Então, os anúncios eles podem ser exibidos para pesquisas como sapatos para tênis, comprar tênis em promoção, tênis vermelho, tênis confortável, mas ele não vai aparecer para pesquisas por loja de tênis e comprar tênis. Tá? Então, são, enfim, conceitos um pouco diferentes, estratégias diferentes que você pode seguir de acordo com o nível de exatidão que você quer aquele termo, aquela busca também. E por último, a correspondência exata é sapatos para homens, tá? Um exemplo aqui do Google, tá entre o colchetes aqui, então quer dizer que é uma busca exata, mas apesar de ter esse termo exato, não quer dizer 100% exato, tá? Então, porque os anúncios, o Google até fala, né, podem ser exibidos em pesquisas de sapato masculino, sapatos homens, né, sapato masculino aqui, sapato para um homem, então são formas diferentes ou muito próximas que o cliente, né, o usuário, ele pode digitar, mas que tem uma exatidão muito próxima, né, com esse termo aqui, tá? Mas o anúncio ele não será exibido em pesquisas como tênis masculino, sapato para meninos, porque o Google vai entender que se você colocou esse termo exato, você está vendendo um sapato para homem, não um sapato para menino, né? Não um tênis masculino. Então, isso já começa a diferenciar um pouco, você consegue traduzir isso um pouco nas estratégias de palavra-chave que você vai ter para o seu segmento, para o seu negócio. Voltando para a nossa apresentação, eu vou falar agora sobre segmentação, que em inglês é o targeting, né, que é o direcionamento dos anúncios para públicos locais dispositivos. É um conceito muito importante dentro do Google que você consegue criar segmentações, otimizar a sua campanha para atingir, né, o mais próximo possível do seu público ideal. Índice de qualidade, o próximo conceito nosso, que é pouco compreendido dentro da plataforma, mas é uma nota que o Google dá para anúncios e palavras-chave baseada em relevância, a taxa de clique esperada, a qualidade da página de destino. Então é um conceito geral da experiência que você oferta para o usuário, desde o anúncio, desde da landing page, enfim, a experiência completa que ele oferece para aquela determinada palavra. Então, não adianta nada eu comprar uma palavra-chave, pegar teu exemplo ali do que a gente estava falando da página do Google de tênis, e na minha landing page eu não falo sobre tênis. Então, parece estar faltando algum aspecto, alguma coisa que eu preciso otimizar dentro dessa experiência para poder melhorar essa qualidade dentro da experiência completa. E esse indicador ele aparece dentro do Google, eu até trouxe um exemplo aqui, olha, uma campanha aqui de um dos clientes que a gente roda está 7 em 10. Tem cliente nosso com 8 em 10, 9 em 10, enfim, então tem diversos mecanismos ali de avaliação para poder alcançar um resultado final aqui de quality score nesse índice de qualidade. Rede de pesquisa. Então, essa rede de pesquisa é o principal canal hoje de criação de campanha do Google Ads, que embarca ali praticamente todas as empresas. Tá? Tem a rede de display, que é a rede de display de sites parceiros afiliados ao Google, que, enfim, podem aparecer em banners, enfim, dependendo da sua estratégia, também é um canal interessante.
mas em linhas gerais não é aplicado por todas as empresas, né? Até porque o rede de pesquisa ele é muito mais específico para trazer o resultado para o seu negócio. Tá? Temos também a extensão de anúncios, que em inglês é o Ad Extensions, que são complementos que adicionam informações extras ao seu anúncio, como telefones, locais, links adicionais. E tem um outro vídeo no canal, inclusive, que a gente fala sobre o lançamento do botão do WhatsApp como extensão de anúncio. Então tem muita opção dependendo do seu negócio, você precisa receber essa chamada ou direcionar o cliente para ver rota, enfim, do seu local, também é muito interessante. E aí a gente entra num aspecto que é das duas outras campanhas que são muito usadas dentro do Google, que é o Google Shopping, muito focado em e-commerce, né, para quem tem produto físico, que é o tipo de campanha do Google, né, focado, né, no e-commerce. Ele permite que as lojas exibam o produto diretamente nos resultados da busca, mostrando foto, título, preço, nome da loja, enfim. Então tem um aspecto muito interessante para você divulgar o seu produto, né, e atrair um público bem qualificado para o seu site. Por último, tem a PMax, que é a Performance Max, que é um tipo de campanha automatizada do Google Ads, que eles usam bastante IA no seu mecanismo. Foi lançada tem já algum tempinho, né? Utiliza inteligência artificial para mostrar os anúncios em todas as redes do Google, pesquisa, display, YouTube, Gmail, Discover, Maps e até o Shopping. Então ele une todos os canais do Google com o objetivo de otimizar esse retorno sobre investimento do anunciante. Beleza. Bom, indo para o próximo conceito, falando sobre o CPC, né, o custo por clique máximo, né, é um conceito também que o Google tem, que é um tipo de lance, né, que você tem o maior lance que você está disposto a pagar por um clique. Então é uma opção, dependendo da sua estratégia de negócio, que você pode aplicar também. Lances, os bids, né, são os valores ofertados para que seu anúncio entre no leilão do Google. O Google ele funciona como um mecanismo de leilão. Então, nós, como anunciantes, criamos nossos anúncios, definimos nosso orçamento e todos os outros nossos concorrentes que concorrem por determinadas palavras-chave, enfim, pelos mesmos espaços publicitários, a gente participa de um leilão e o Google define quem que é o vencedor do leilão e em qual preço. Então, é importante só a gente saber que a gente não vai saber todos os mecanismos que tem por dentro do Google, mas que a gente sabe que tem vários desses aspectos que influenciam, como o índice de qualidade, como o orçamento que você tem, como a estrutura da sua campanha, as palavras-chave, mas por trás tem uma inteligência que atua, né, e define um bid, né, dentro dessa campanha. O ROAS, que é o retorno sobre o investimento, né, em ads, o gasto sobre ads, que esse é um dos principais indicadores que a gente metrifica a eficiência de uma campanha. O remarketing, que são anúncios direcionados para quem já interagiu no seu site, então é um tipo de campanha muito interessante. Imagina que você tem um e-commerce e você faz uma campanha para atrair clientes, porém muitos desses clientes acabam não comprando, conheceu, interagiu com a sua marca a primeira vez e você pode criar uma campanha de remarketing nos últimos 7 dias, nos últimos 30 dias de quem visitou o seu site. Então é um tipo de ação bem interessante também. Planejador de palavra-chave, que é uma ferramenta do Google para pesquisar volumes e ideias de palavra. Então a gente também tem um outro vídeo aqui no canal que eu vou colocar no card, que é um mecanismo, uma ferramenta do Google que você pode buscar por palavra-chave, entender qual que é o volume de busca que tem por região e qual que é o custo por clique, e a dificuldade também de ranquear essa palavra, de competitividade dessa palavra. Então é uma ferramenta de planejamento de campanha extremamente interessante também e inclusive de inteligência de mercado. O anúncio responsivo, né, é um formato de anúncio que se ajusta a diferentes tamanhos, layouts também, inclusive hoje é muito forte a navegação mobile, dependendo do seu segmento, né, do momento ali, do seu comportamento de público, pode ter muito mais clientes navegando no mobile do que no próprio desktop. E o teste AB, né, que são testes comparativos entre dois anúncios. A gente recomenda bastante você fazer esses testes como um mecanismo de forma de testar novas estratégias, validar novos produtos, enfim, e conseguir identificar novas oportunidades de anunciar de forma mais eficiente para o seu público. Beleza? Pessoal, esse foi o vídeo de hoje. Espero que tenham gostado. Peço que se inscreva no canal, acompanhe a gente aqui. E se você tem mais alguma dúvida de algum termo do Google, peço que escreva aqui nos comentários, que a gente vai ter o maior prazer de responder. Grande abraço!